Olá, gente. Eu sou Renata Fialho e hoje eu vim aqui falar sobre felicidade. Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, eu quero que vocês me respondam assim, bem papum. O que é felicidade? Eu tenho certeza que muitos vão ficar assim, felicidade? Não sei não. Porque a felicidade, ela envolve tantas coisas que fica até difícil da gente falar o que é felicidade. Mas isso é muito relativo, muito relativo. E se a gente perguntar realmente para todos os especialistas o que é a felicidade, eles não vão saber te responder. É claro que hoje em dia nós temos especialistas, por exemplo, como o Mark Seligman, que é sobre a psicologia positiva. Ele vai trazer aqui pra gente alguns elementos que irão ajudar a definir o que é a felicidade. Isso ajuda. Só que nós temos que pensar que essa felicidade que ele coloca é uma felicidade que nós adultos vamos entender muito mais do que um aluno dentro da sala de aula. Porque nem passa na cabeça dessas crianças e desses adolescentes pensar o que é a felicidade. Agora as escolas têm trazido muito o projeto de vida e isso tem feito com que os alunos pensem mais sobre valores, felicidade, é ou não é? Mas eles ainda não têm uma noção o que é essa felicidade. É pensar mais nas emoções positivas do que nas negativas, ter relacionamentos positivos, engajamento naquilo que você está fazendo, propósito, você ter um bem-estar. Gente, isso é muito profundo para um aluno dentro da sala de aula. Muito. Mas ele vai chegar lá. Vai chegar porque a educação está caminhando para ele pensar sobre isso. E o mais rápido possível. Nós temos também outro especialista que fala da felicidade, que é o Henrique Bueno. E o Henrique Bueno é um especialista em psicologia positiva brasileiro. E ele vai colocar que a felicidade é, na verdade, as nossas ações e as nossas escolhas. E realmente. Só que não é uma coisa para sempre. Você ter uma atitude, uma escolha, isso vai ser o resto da sua vida. E aí, quando eu falo para vocês de felicidade, eu penso nessa menina aqui. Tem alguma semelhança nessa menina? Tem. Essa menina sou eu. E quando eu falo para vocês de felicidade, eu penso na felicidade que eu cresci com ela. Ou seja, nem tanto que eu cresci. Eu fazia minha felicidade todos os dias. Isso era fato. Filha de um metalúrgico e de uma professora, não tinha muitos recursos, não. Mas a gente era muito feliz. A gente brincava na rua, chamava o povo para brincar de escolinha no tijolinho dentro de casa. E a vida seguia. E tudo com muito sacrifício, lutando muito a cada dia. E eu escutava sempre do meu pai e da minha mãe: você vai ser feliz o dia que você conquistar suas coisas. E essa conquista é o que nós já escutamos aqui hoje. Ter uma casinha, um casamento, filhos, um carrinho para andar. E aí já está de bom tamanho, você está sendo muito feliz. Por quê? Porque para o meu pai e para a minha mãe era tudo que eles desejavam. Ter uma casinha, uma família e algum recurso ali para levar os meninos para passear. E eu cresci assim. Para você ser feliz, você tem que conquistar isso, Renata. Só que aí eu fui crescendo. E eu fui saindo daquele mundo ali que eu morava. E eu fui ser professora. E aí eu escutava sempre da minha mãe e das minhas tias assim: vai fazer um concurso público para você ser professora do estado ou da prefeitura. Só que eu não queria isso, gente. Eu admiro todas as pessoas que vão estudar e vão passar no concurso, mas não era o que eu queria. Eu queria algo além. E aí eu fui sim, sair daquele ninhozinho ali que eu fui criada e fui trabalhar em outras escolas.
E na escola pequenininha que eu comecei, eu já falei assim, nossa, eu quero chegar lá naquela escola que é muito grande. E eu cheguei. E aí, eu cheguei lá, trabalhei muito e trabalho até hoje. Só que aí as coisas foram mudando, gente. O mundo já não cabia mais assim para Renata. Porque a Renata, ela foi crescendo com infinitas coisas que tinham na vida dela, ali. Ela foi crescendo. E ela tinha interferência de tudo isso na vida dela. E a vida dela era muito feliz. Muito. Só que aí, quando eu fui para a sala de aula, há poucos anos, tá, gente? Alguma coisa na sala de aula começou a me incomodar muito. Porque aquela Renata, ela não queria mais ser só professora. E aí ela começou. Eu tenho que fazer alguma coisa, isso está me incomodando. Aí eu peguei e falei assim, o que eu posso fazer? Ah, não sei. Pensei em milhões de coisas, gente. Pensei até em sair da sala de aula. Eu falei, mas como é que eu saio? Eu gosto. O que eu vou fazer? Aí eu falei assim, eu preciso de uma ajuda. E essa ajuda chegou numa coisa que nós já falamos muito aqui hoje. Conhecer a ti mesmo. E eu busquei isso. E aí eu fui me conhecer. E aí tem pessoas que falam assim, maldita a hora que você foi se conhecer. Porque você está insuportável. Você tem tomado decisões que o meu marido fala isso e minhas filhas também. Ultimamente a gente está até com medo do que você vai chegar aqui e falar. Só que aí a Renata foi se descobrindo, né? E ela descobriu uma maneira que ela poderia continuar fazendo o que ela ama, que é trabalhar com a educação, mas ela está aqui hoje, falando para vocês. Quando eu vou a uma escola fazer consultoria, quando eu abro o meu Instagram para fazer uma live, quando eu converso com uma pessoa ou outra, hoje eu me arrisco a trabalhar com a disciplina positivas, com grupos de mentorias para famílias. E isso, gente, eu me descobri. Não consigo largar a sala de aula. Uma hora eu devo conseguir. Eu vou ter que dar um passo além do que eu já tenho. Mas eu vou lá, devagar. Mas eu vou lá. E isso, gente, eu fui construindo aí a minha felicidade. E quando eu falo isso, de que maneira que a gente traz isso para a nossa sala de aula com os nossos alunos? Aquele aluno que eu tinha há 27 anos atrás, quando eu pisei na sala de aula a primeira vez, não é mais o aluno que eu tenho hoje. Esse aluno, ele tem demandas. E aí eu fico pensando assim, quando as pessoas me falam, esses meninos de hoje em dia não são felizes, não. Aí eu ficava assim, realmente eles não são felizes. Mas por que eles não são felizes? Porque eles não tiveram o que eu tive? Será que eles não são felizes por isso? Como que eu quero que um aluno do século XXI, uma criança e um jovem, ele goste disso? Que isso tenha que fazer a felicidade dele? Não. E aí, então, nós estamos com um discurso errado para cima desses meninos. Nós estamos rotulando uma felicidade, nós queremos uma felicidade, gente, que não é a felicidade deles. Nós queremos que eles tenham a felicidade que nós tivemos. Só que eles não são nós. Da mesma maneira que muitas vezes a gente fala assim, olha, as famílias não são mais as mesmas. Não são mesmo, não. Ninguém é mais o mesmo. Você, enquanto professor, não tem que chegar na sua sala de aula hoje e ficar só no cuspis o tempo todo. Se a gente fala tanto da revolução da educação, nós temos que começar essa revolução com a gente mesmo. Porque aquele aluno que está ali na minha frente, aquele aluno que eu recebo todos os dias de 6 anos, ele olha para mim e ele não vê a Renata professora, ele vê a Renata. Ele é encantado com a Renata. E quando você fala para um aluno assim, pergunta assim para ele, o que é felicidade para você? Aí ele olha para você e fala assim, porque eu sou seu aluno. Então tem alguma coisa ali que chama a atenção desse aluno. Quando você pergunta para esse aluno, por exemplo, o que é felicidade? Eu perguntei sim para crianças de 6 a adolescentes de 17 anos o que é felicidade. Teve
alguns que falaram, não sei não. Muito estranho esse tal de felicidade. Aí eu falei assim, estranho? Como assim? E aí ele começa a falar, o que te faz feliz? O que te deixa dentro dessa felicidade? E aí ele foi falando aí pra mim. E aí eu fui pensando na minha infância, que a minha felicidade estava ali em coisas tão pequenas, aos olhos dos adultos, mas tão importante para mim. Se naquela época eu amava o Menudo, porque o Menudo me fazia amar, ficar apaixonada, o que hoje leva essas crianças e esses adolescentes a se apaixonarem? Quando as pessoas falam assim, porque hoje as mídias desses adolescentes não permitem nada para eles, não traz nada de bom. Será mesmo que não traz nada de bom? Ou nós que não estamos sabendo filtrar o que eles estão vendo? Será que a gente está entrando no mundo desses meninos, gente? Estamos? Antigamente, quando eu era criança e adolescente, a minha felicidade era feita em tudo aquilo que eu mostrei para vocês. Meu pai, mas minha mãe não queriam nem saber daquilo ali, não. E falava assim, que bobeira. Eu lembro que o meu sonho era ir no show do Menudo. E a minha mãe falou, eu não tenho dinheiro para te levar no show do Menudo. Eu chorei uma semana porque eu não fui no show do Menudo no Mineirão. Ali estava a minha felicidade. Tudo bem, frustrei, como a gente sempre aconteceu isso na nossa vida. Chorei e passou. Hoje eu vou no show que eu quiser. Eu cresci. E aí eu fico pensando assim, a minha mãe achava uma bobeira eu gostar de tudo aquilo. Os meus professores na aula nem comentavam sobre o que a gente vivenciava fora dali. E a gente está repetindo as mesmas coisas. E aí eu pergunto para vocês, por onde que anda a felicidade dos nossos alunos? Essa felicidade, gente, começa a partir de nós mesmos. Se a gente não entrar no mundo desses meninos, entrar, conhecer. TikTok é só bobeira, só dança pornográfica. Esses youtubers aí, nossa, não falam uma coisa dessa não. Só sai coisa que não presta. Será? Mas espera aí. As coisas que não são boas também nos ensinam muito. E é aí que entra a felicidade. Porque vai ser uma escolha. É uma escolha que você pode fazer. E eu venho realmente trazer isso pra gente. Sabe, nós adultos. Isso é professores, gestores, pais, mães. Gente, vamos pensar. Nós somos a referência para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Uma outra coisa que eu quero saber aqui de vocês. Vocês sabiam que a felicidade ela é genética? Sabiam? Teve alguns que balançaram a cabeça e outros assim. Ela é. E tem estudos científicos que comprovam isso. Então, se ela é genética, se o meio interfere nela, o que nós estamos fazendo, gente? O que nós estamos fazendo com as nossas crianças e os nossos adolescentes? Se a gente continua ainda naquele esquema que youtubers não me interessam, TikTok muito menos. Esses filmes dos super-heróis, nem comento. Se tudo que eles têm hoje é negativo, como que a gente quer que eles sejam felizes? Aonde que a gente vai caminhar com essas crianças e esses adolescentes? É melhor a gente saber e conversar e aproveitar isso para trabalhar o que eles precisam para sobreviver e para viver? Ou a gente vai continuar como a geração dos nossos pais, que eles fizeram o que eles podiam? Vamos pensar. Os nossos professores também. Quando eu estava na 8ª série, um professor me iluminou no que eu deveria fazer da minha vida. E eu era uma aluna que eu tinha muita dificuldade em matemática. E na 8ª série foi uma série que eu fui reprovada pela primeira vez e depois nunca mais, tá, gente?
E quando eu fui repetir a 8ª série, ele falou assim, a professora que eu encontrei no ano seguinte falou assim, você é uma aluna repetente, eu já tinha mudado de escola. Mas como a minha mãe era professora, todo mundo sabia, né, gente, que eu tinha sido reprovada. Ela falou assim, você é filha da fulana, então você vai aprender matemática na marra. Só que ela falou de uma maneira, desse jeito, mas muito diferente com, você vai aprender na marra. E não é que eu aprendi matemática, gente. E eu apaixonei pela matemática. Então, o que que nós estamos fazendo dentro de sala de aula hoje com os nossos alunos? A gente vai continuar mostrando para eles coisas que eles não estão interessados, coisas que não tem nada a ver com o mundo que eles pertencem. E, ao mesmo tempo, exigindo que eles cheguem lá no mercado de trabalho pessoas maravilhosas e fantásticas. A gente vai abrir as portas para esses meninos ou a gente vai fechar as portas para esses meninos? E aí eu deixo aqui para vocês. Se você abre uma porta, você pode ou não entrar em uma nova sala. Para a vida, as portas não são obstáculos, mas diferentes passagens. E aí eu falo para vocês, professores de ontem, que já estão aí terminando essa vida de educadores, professores do momento e professores que virão aí, ó. O que que a gente quer para esses meninos, as crianças, os adolescentes, as meninas, os meninos e todos que pertencem a esse espaço? A gente vai ditar a nossa felicidade, cobrar ela, ou a gente vai realmente falar aquela frase assim, faça suas escolhas e seja feliz pelo que você escolheu. E se não der certo, tente de outra maneira. Busque outra coisa para fazer. Qual vai ser a nossa escolha? Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu sou a Renata Fialho e tudo que vocês precisarem, eu estarei à disposição.